vou chamar então para conversar com a gente, botar aqui no nosso sofá a Neuza, que a Neuza tá vivendo essa situação, porque ela tem um filho que também se envolveu. Começou um tratamento em novembro passado, né, Neuza? Tudo bom, Fátima? Tudo bem. O seu filho, agora ele conseguiu começar um tratamento. Sim. É a primeira vez ou ele Não, já tentou outras vezes? É o terceiro tratamento dele. Ele fez 2 tratamentos em comunidade terapêutica. E agora o último foi uma internação hospitalar com psicólogos e psiquiatras, que foi um grande diferencial na caminhada dele, né? Quando é que você descobriu? Ele contou pra você? Você percebeu? Como foi? Não, eu percebi. Em 2012, né? Dificilmente eles contam, acredito, né? Pelo que eu converso com os dependentes e o que eu busco, é difícil tu chegar a contar pra mãe o estado que tu está, né? Então a gente vai percebendo com algumas mudanças de atitude, de comportamento. E aí a gente começa a investigar, a mãe começa a investigar, a mãe tem muito disso, né? E aí em 2013 eu internei ele pela primeira vez, ele fez o tratamento de 9 meses. Mas você conversou com ele? Você sabia, por exemplo, que tipo de droga ele usava? Eu descobri, olhando, buscando as coisas... Mas não diretamente numa conversa com ele, no momento em que ele estava sóbrio? Inicialmente ele sempre negou, né? Aí depois que eu fui descobrir, aí que eu fiquei sabendo que ele usava cocaína, né? É um caminho normal negar de início, Rodrigo? Não, completamente. Como eu falei, a dependência química é completamente previsível. Tem a negação, a dificuldade em aceitar ajuda e achar que é uma perseguição, que todo mundo está contra você. E tá todo mundo... Eu sempre falo com as pessoas que eu já ajudei e já consegui dar uma força, assim, que é normal. Eu falo para os familiares que estão tentando ajudar, cara, mas eu falo, calma, que um dia ele vai entender esse amor aí que você está passando. Mas no momento ele está muito envolvido, ele vai dizer não. Mas continue insistindo que um dia ele vai entender. Então, assim, eu tinha mais 2 dependentes na família também, irmãos mais velhos, o que me ajudou também a entender aonde eu estava me metendo, só que meu estilo de vida era diferente do deles e tal. E tinha uma festa rolando dentro da minha cabeça, como dizia Neil Young, né? Tava ali, e eu achava que essa festa ia durar para sempre, e ela não dura. Tem uma pergunta já que chegou para você pelas redes sociais. Deixa eu ver aqui. O Giliar pergunta o seguinte. Queria perguntar ao Rodrigo, o que é ou foi mais complicado? Lidar com o vício das drogas ou com o preconceito das pessoas? Bom, eu, na verdade, na hora de eu parar, digamos que já existisse um preconceito em relação à minha loucura. Entre aspas, assim, pô, você tá pegando pesado e tal. Então, assim, foi um alívio, não só para mim, mas como as pessoas em volta, meus amigos, resgatei. Muita gente que não acreditava que eu fosse conseguir parar, porque o meu way of life era... Meus heróis morreram de overdose, eram as bandas de rock dos anos 70. Então, eu tive que desmontar esse personagem, obviamente, entender a vida de uma outra maneira, que, assim, nem todo mundo vai passar por esse problema. E a vida continua andando. E o amigo do lado, pode beber normalmente, mas eu não. E isso é a parte um pouco mais complicada de você aceitar. Mas como eu estava... Um lado do dependente nunca quer parar, né? Quer ir até o limite, seja ele qual for. E o outro, no meu caso, assim, eu não aguentava mais. Então, essa briga interna precisava de ajuda. Eu falei assim, olha, cara, eu entendo de tudo. Eu falava isso nas reuniões, até que eu coordenava assim, eu falava, cara, eu entendo de tudo, posso entender de tudo, mas isso aqui eu não sei nada. Porque eu perdi por isso aqui. Agora, também é o seguinte, fechou uma porta e abriram 10, né? Então, assim, até as outras portas... Tipo a gente 86, né? Até abrir as outras portas. E algumas vão se fechando, mas abre um mundo também criativo. Eu fiz 70 letras na primeira semana que eu parei. Impressionante também o que isso me motivou, né? A música, o surf, o esporte, tudo isso voltou, né? Voltou. E a valorização da minha família, minha mulher, meus filhos foram fundamentais e um motivador a mais. Para você conseguir. Ali foi forte. A gente tem tanto o preconceito, que é ruim, quanto o glamour, as duas coisas, né? Porque tem o preconceito que essa pessoa, você disse, insiste com ela não está negando, mas insiste. Insiste até a hora que a ficha dela cai, porque uma hora cai. É uma bigorna. Né? É uma bigorna. E tem a mãe aí que sabe disso, que o afeto, a família. Agora, tem o preconceito, que não quer nada, é vagabundo, é drogado, é doidão. Não é isso, tem que tratar de outra maneira. E o outro é o glamour, que existe um lugar perfeito e a droga me leva para esse lugar perfeito. Eu vou ser criativa quando estiver doidona. Esse lugar perfeito não existe nem na droga, nem em lugar nenhum. A vida é feita de luta, de ganho, de conquista, né? Foi a máxima, nem depressão máxima. Mas eu sofri um outro preconceito, que isso é interessante falar,
Porque como eu era o cara que liderava a festa e era um bom companheiro de noite para as pessoas, um cara agradável e tal, não sei o quê, me chamavam muito. Na hora que eu parei, as mesmas pessoas que pediram para eu parar, falam assim, pô, eu tô com saudades, volta para... Tipo assim, é engraçado isso. Você Saudade passa do personagem. Temos aquele Rodrigo. eu quero aquele Rodrigo ali e Não, tal. Eu falei, cara, vocês pediram há um mês atrás. Teve uma reunião da banda, né, na época, em 2005. Pô, Rodrigo, a gente tá com medo de perder você morrer, encontrar no meio da estrada, no avião, sei lá. E eu entendi o amor, o carinho e tal, mas ao mesmo tempo tem a vontade de, pô, eu vou parar de beber para sempre. É claro que você tem que desmontar algumas coisas, mas ao mesmo tempo, quando eu parei, eu fui numa festa, que eu não vou dizer aonde nem como, mas essa festa é como se você tivesse virado uma outra pessoa, que as pessoas já olham, não vamos chamar, não, que ele virou careta. Existe esse preconceito ao contrário. É impressionante isso. Cara, mas peraí, e por serviços prestados ao rock and roll esse tempo todo não valem? Ô, Thiago, mas assim, até entre adolescentes mesmo no início, tem um pouco isso também. Se você é um cara que você diz esse não, esse exercitar o não que você falou, tem que ser muito, muito resistente, porque a pressão muitas vezes é grande nessa garotada. Principalmente na adolescência, que é a época onde a gente começa a querer conhecer, a experimentar. E como a gente está sempre rodeado de muitos amigos, só você que não vai, Fátima? Pô, todo mundo vai, vamos. Eu tenho casos assim, principalmente de amigos meus que eu fui perdendo, né, no Vidigal, e a gente tentava ajudar e tinha todas essas fases que você disse, assim, o de não querer ser ajudado, o de falar, todo mundo me nega. E eu acho que estrutura familiar também é muito importante nesses casos, mas é um caso complicado de lidar, assim. Olha só, a Neuza estava dizendo, você falou da família, você está lá, mas você sofreu muito, assim, você chegou a deprimir por conta... Não tem como não, né? Não tem como, né? Ninguém imagina, né? Eu vou criar um filho para amanhã ou depois ele usar droga, né? E tu tem uma estrutura familiar, então é mais difícil ainda, né? É difícil para qualquer mãe, mas quando tu tem uma estrutura familiar, que tu passa bem os lados morais, as coisas corretas, tu perde o chão. Não tem como não, né? Porque é um baque, é um susto, ninguém espera isso. A gente sabe que existe, mas a gente sempre acha que vai acontecer lá na casa do vizinho. E tá cada vez mais perto, né? E é como ele falou, como ela falou, porque é coisa de vagabundo, né? Aí quando bate na tua porta e que tu vai buscar o conhecimento... Não tem a ver com caráter, né? Não tem nada a ver com caráter. E aí eu sempre digo, a gente tem que entender que é uma doença, né? Exato. Ela é uma doença. Classificada Organização Mundial de Saúde como doença. Tem CID, tem tudo, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, principalmente vendo a internet brincando com essa doença, com certas pessoas que realmente são doentes. Sim. Isso me dói profundamente, porque... Não é uma questão de vontade. Não é uma questão de vontade. É realmente uma doença. Então, eu sofro, a minha família sofre. Quando entra dentro de casa, também sofre. Então, eu peço encarecidamente que parem de brincar com isso na internet, porque de expor as pessoas que na verdade... E de diminuição, né? É uma doença. Isabela, você tem meninos adolescentes agora, né? Sim, Quer dizer, tem filhos adultos, mas está de novo com filhos adolescentes. E numa faixa, como a gente está dizendo, que é a faixa de mais... Como é que é essa conversa já com eles? É complicado, é assim, bom, a gente tem um certo conhecimento, né, do assunto, então essa conversa já vem deles muito pequenos, é tudo muito assim aberto na minha casa, a gente fala sobre tudo, e o que eu queria falar, Neuza, o que eu queria falar para a Neuza é que, assim, eu posso te falar assim com a maior segurança, que independe, Neuza, assim, da educação que você dá, sabe? Porque você pode educar, ter vários filhos, educar todos da mesma forma, e pode acontecer com um e não com o outro, porque aí você vê que é realmente uma doença. Entendeu? E então o que a gente pode fazer é só informar, dar amor, dar carinho e se cuidar você, entendeu? Da sua doença, que nós todos adoecemos como família, como familiares, né? Sim. Então se cuidar para poder estar ali forte para dar conta do recado. É o que eu posso falar. Eu tô ali com os meninos, né? E você vai conversar? Estão sempre sabendo de tudo. A gente fala, a gente informa, mas sabendo que tudo pode acontecer. Então a gente tem que estar
forte e esperto para dar conta do recado. A vida tá aí, também a gente não pode, né, prender todo mundo numa... Sim, mas, por exemplo, ela falou, lá em casa a gente fala de tudo. Uma família que, não, de repente, não fale, às vezes, tanto disso porque acha que está muito distante, como é que, olhando hoje o programa, pode pensar assim, como é que eu vou me aproximar do meu filho e falar isso, Vi? Eu tenho uma dica, eu tava louca pra falar essa dica. É? Que é as drogas, no caso, é o nosso caso aqui, dependência química, é o que você está tratando, mas o fundamento é a frase que você disse, é saber dizer não. Saber dizer não é saber lidar com a frustração. Então, o que nós temos que fazer com as crianças, desde pequeno, é mostrar para essas crianças que a vida é difícil. Porque a gente quer dizer para os filhos que a vida é fácil e que eu, como mãe, vou proteger. Eu vou ganhar dinheiro para cuidar e ele não vai passar pelo que eu passei. Não, ele vai passar pelo que eu passei. Precisamos criar crianças e adolescentes fortes, que sejam capazes de lidar com a frustração. O que é uma pessoa adulta? É alguém que lida com a frustração. E o que é um gênio? É alguém que da frustração faz algo ainda maior. Sabe, você pode transformar sua frustração numa música e ganhar dinheiro com ela. Então, não fugir do problema, enfrentar os problemas. Isso a gente faz com as crianças desde pequeno. Mas então a gente pode dividir com a criança desde pequena algum problema que a gente está enfrentando também, né? Exatamente. Não poupar tanto, né? Exatamente, a troca. Então, como a gente tratava as crianças antigamente? Eu tenho 55 anos, mas na época da minha mãe, por exemplo, criança não via os pais discutirem, criança era afastada de tudo. Então, essa criança está fora do mundo. Claro, gente, que, como diz o Caetano, é preciso saber o que dizer na frente das crianças, né? Óbvio que não é qualquer coisa, mas as crianças precisam se fortalecer, até porque tem internet, e saber que elas têm que dizer não a si mesmas e ao outro, quando for preciso. E a gente também dizer a elas, né? Sim. Perfeitamente, a gente dizendo não a elas, também, para né? elas aprenderem a lidar. Que é um exercício, né? Completando rapidinho esse assunto, eu falo abertamente com os meus filhos sobre tudo. Sobre isso, e isso dá a confiança deles procurarem quando, por acaso, um dia acontecer, espero que não, mas é possível, e então, assim, saiba que pode contar comigo, que eu vou estar do teu lado, porque... vou entender, né? No mínimo, lá em casa tem mais informação sobre o assunto, e eu procuro passar essas informações em palestras e tal, sem ser dono da verdade. Tipo assim, a primeira palestra que eu faço, eu falo assim, cara, eu não sou médico, eu sou um paciente. Mas eu vou dizer, assim, o primeiro cigarro que eu fumei, eu achei horrível. E nunca mais fumei mais. Ora, se fosse ruim também isso que eu experimentei, eu teria parado lá atrás. Então, essa história que eu vou contar aqui é como é que eu cheguei até aqui. Quer dizer, que o início pode parecer muito bom, né? É o mesmo conceito do Casagrande, que também tem essa luta. A gente conversou muito sobre isso. Ele diz exatamente também isso. Quer dizer, não posso dizer assim, é horrível, porque aí o menino experimenta, vai achar que é bom... Mas vai achar aquela fração, não vai ter noção de para onde aquilo vai levar, né?